Vai dar certo. Olá. Muito boa tarde, pessoas. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp. O WhatsApp tira minha concentração. Eu não quero nada tirando minha concentração nesse momento. Em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui, né? E deixa eu falar com vocês algumas coisinhas. Eu passei a parte da manhã lá na Dona Mãe. Depois vim, assim que eu cheguei em casa, eu comecei a estudar os mapas, porque tinha algumas coisas me afligindo. E eu não sabia o que era, sabe? O desconforto. Próximo daquilo que Sartre chamou de náusea. Aí eu olhei mapa, falei, cara, entendi. Talvez não tenha entendido tudo, é até provável que eu não tenha entendido tudo, mas eu entendi muita coisa, já desconfio de muita coisa, né? Acho que isso é um começo. Deixa eu compartilhar com vocês esse mapa da Ucrânia. Para explicar bem a situação do que está acontecendo, é o seguinte, deixa eu explicar a conformação do terreno. Os soviéticos tinham um jeito de planejar a cidade muito interessante. Eles fizeram basicamente 3 linhas de cidade. Tem essa primeira aqui, tá vendo? Bakhmut, todo mundo se lembra. O nome dessa cidade é Artemiovsk. Né? Bakhmut é quando ela estava sob controle da Ucrânia. Soledar, certo? Então essas cidades aqui, ó, é uma primeira linha. Então no alto curso aqui, desse rio aqui. Depois você tem uma segunda linha de cidade no vale desse rio aqui. Então, cidades de vale. Você tem as estepes e uma terceira linha de cidades, bem nítida, tá vendo? Terceira linha de cidades numa região de divisa de bacias hidrográficas. Vocês podem ver que alguns rios vão para o leste, alguns rios vão para o oeste. Então, isso aqui é uma área de divisa. É uma vertente. Uma divisa de vertente. Ok, então você tem 3 linhas de cidade. O que está acontecendo? Enquanto os ucranianos estavam brincando de invadir a Rússia, o que nitidamente os russos fizeram? Eles estavam parados nessa linha aqui. Se vocês acompanham o desenrolar das coisas na Ucrânia, vocês já devem ter ouvido falar dessas cidades. Slaviansk, Kramatorsk, Chazov Yar, Konstantinivka, Nova York, olha só. Então, os russos estavam presos nessa linha de combate aqui. Certo? Depois da brincadeira ucraniana de vamos invadir a Rússia, agora eles estão para tomar a cidade de Pokrovsk. Ou seja, eles vão tomar essa terceira linha de cidades aqui, que vai de Seldov até Oleksandrivka. Certo? Tá vendo? Então o que eles estão fazendo? Eles estão avançando por linhas de cidade. As cidades soviéticas, né, a maneira como os soviéticos organizaram as cidades, é muito lógica, porque você tem verdadeiras linhas em que uma cidade apoia a outra, mas entre elas você tem intervalos vazios. Isso aqui é um grande vazio demográfico. É muito difícil lutar nessas condições, que eu vou mostrar aqui, eu acho que já deu para vocês verem a linha da cidade. Por quê? Porque quase não tem vegetação. Certo? Quase não tem vegetação. Estepe ou plantações. Então, é muito difícil lutar nessas linhas aqui, entre uma linha de cidade e outra. Essas 2 linhas estão especialmente claras. É muito difícil lutar. Por quê? Porque, basicamente, elas estão enfileiradas. Então, as do norte apoiam as do sul apoiam as do norte. E elas estão separadas de outras linhas de combate por muitos quilômetros, gente. É uma distância bem razoável. Separa uma linha de outra, na faixa de 30, 40 quilômetros. Então, você lutar entre uma linha de cidades e outra significa basicamente você lutar a céu aberto, o que é sempre uma condição perigosa e difícil. Mas, aos russos, isso foi facilitado porque os ucranianos deslocaram a OTAN, né? Deslocou tropas cruciais para cá. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deslocaram tropas cruciais para cá, para a região de Kursk. Especialmente para essa região aqui. Ó. Só que você tinha tanto lugar para você invadir
eles escolheram a região de Súdia, e faz sentido ter escolhido Súdia. A escolha dos ucranianos não foi ruim. Por quê? Numa região de estepes, invadir uma das poucas áreas que tem mata é vantajoso. Deixa eu explicar uma coisa que eu falo sempre sobre Moscou, e vou aproveitar que está no mapa aqui, eu quero mostrar para vocês. Vê que é esse aqui, ó, Moscou, aqui está Moscou. Lembra que eu falei que Moscou é cercado por mato? Olha o Tatibosques. Toda a região em volta de Moscou é cercada por bosques. Quando você chega de avião, você percebe isso. Aí, nas margens do rio Moskva, certo? Nas margens do rio Moskva você vê isso. Esse aeroporto, ele não é bem de uso civil, não. Você não chega nele, não, no centro de Moscou. É possível chegar voos internos e tal, mas ele não é muito utilizado, não. Ele é mais um aeroporto, apesar de não ser um aeroporto militar, ele tem essas características. O que eu quero mostrar é que Moscou está cheio de bosques, de praças, de áreas verdes, e é desses locais que lançam-se os ataques de drones, certo? Os drones não saem da Ucrânia e chegam em Moscou. Os drones saem de Moscou, isso aqui é um agrupamento de Moscou, eles saem de Moscou e chegam em Moscou. Eu só fico escondido nesses bosques, vai por mim, já estive lá, eu sei que dá. E de lá lança os ataques. Mas o que eu quero mostrar não é isso. O que eu quero mostrar é exatamente aquilo que nós estávamos falando. O fato de que os russos tiveram uma estratégia muito brilhante, que foi aproveitar, né, a brincadeira ucraniana de invadir a Rússia em torno de Súdia, né? Cadê Súdia? Vamos achar novamente Súdia aqui. Aqui em torno de Súdia, aproveitar essas linhas de bosque, né, onde dá para se esconder. Então, o que eles fizeram? Entrar sorrateiramente nos bosques e invadiram, né, entre aspas, essa região aqui, que além da própria cidade de Súdia tem um punhado de pequenos assentamentos, eles são vilas, né? Lá são denominadas aldeias, são aglomerados muito pequenos, são localidades. Aí você falou assim, os ucranianos tomaram 20 e tantas localidades. Isso aqui é uma localidade, Melovoy. O que você vê aqui? Melovoy tem 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então esse é o tipo de terreno que os ucranianos tomaram. Eles entraram sorrateiramente pela mata e tomaram cidades, né, como Melovoy, Kurilovka. Você vai ver o que é Kurilovka. Kurilovka é um punhado de casa que tem em torno de uma rodovia. Então, muitas das cidades, né, que supostamente os ucranianos tomaram na região de Súdia são desse tipo. São aldeias, são localidades, são assentamentos, né, muito pequenos, onde os próprios ucranianos ficam protegidos por matas. Eles escolheram geograficamente o lugar que atacar. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu posso estar muito errado. E até provar que eu esteja, né? Funciona pelo do pão. Mas eu diria que isso foi uma armadilha. Sabe? Eu diria que isso foi uma armadilha. Porque 6.200 das 10.000 tropas que entraram nessa região já trocaram de plano espiritual. E não é difícil entender por quê. Não é difícil entender por quê. Porque entrar foi fácil. Surpreendentemente fácil. Aliás, eu diria mais. Suspeitosamente fácil. Entrar foi suspeitosamente fácil. Eu tenho que desconfiar. Sabe, é como sou um rato, tô ali de bobo, levei um pedação de queijo. Nossa, abandonado, sozinho. Normalmente é armadilha, né? Quem tem mais ou menos a minha idade sabe o que significa o meme. É cilada, Bina. Cilada. E não posso garantir que foi cilada, mas tem todos os sinais, tem o jeito, tem o tipo. Então se parece pato, anda como pato, nada como pato, mergulha como pato, eu vou como pato. Eu ousaria dizer que tem grandes chances de ser um pato. Então eu acho que esse lugarzinho aqui foi escolhido para ser armadilha. Sabe, se você olha isso aqui, você tem pequenas áreas de pântanos, você tem pequenas lagoas. Aqui, gente, esse tipo de formato de rio é meandro, porque esse aqui é rio de planície.
certo? Aí você até vê locais de leito abandonado, onde o rio corria no passado, sabe? Isso aqui é uma área típica de planície, é muito plano, mas também esse tipo de local costuma ser muito úmido, muito fácil de atolar com infantaria pesada. Então, isso explica por que os ucranianos invadiram essa região basicamente com infantaria leve. Eles invadiram isso aqui com infantaria leve, aproveitando, né, os bosques, e tomaram parte do território russo. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu ficaria suspeito. Eu ficaria suspeitosamente cismado se eu encontrasse tanta facilidade para entrar nesse trecho aqui do território russo. Não dá 400 km². Certo? Não dá 400 km². E, bom, dos 10 mil que entraram, 6.200, repetindo, já estão no outro plano espiritual. E eram tropas que faziam muita falta. Faziam falta aonde? Nessa linha aqui, ó. Perdão. Nessa linha de combate aqui, ó. Porque como a Ucrânia, está sem forças, né, sem matéria-prima humana, sem mão de obra, o que eles fizeram? Eles tiraram daqui para levar para cá. Pareceu uma ideia inteligente, medida de marketing, ó, a Rússia está sendo invadida, nos deem dinheiro, mas na verdade foi uma decisão que eu classificaria sem medo de estar errado, eu classificaria como uma decisão estúpida. Porque ao tirarem tropas daqui, de cá, eles esvaziaram essa linha de combate. Os russos que estavam aqui simplesmente pularam, saíram dessa linha de combate e foram para essa linha de combate. Porque estava todo mundo lá em cima, no norte, eles aproveitaram e atravessaram a estepe. E agora estão aqui. Até essa região aqui já foi tomada. E essa região aqui está para ser tomada. Pokrovsk não é uma grande cidade, mas é a maior dessa região. E está no entroncamento rodoferroviário importante. Então, a tomada de Pokrovsk abre caminho para chegar até a famosa... Cadê? Está por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aqui. A famosa linha que conduz até a cidade de Kiev, certo? Porque aqui a Pokrovsk está no caminho e na direção de Dnepropetrovsk. Gente, se eles tomarem Pokrovsk, tudo indica que eles vão tomar, rapidamente eles estão em Pavlograd. Chegando em Pavlograd, camarada, a próxima de Dnipro. De Dnipro, é um pulo até chegar em Kiev, sobretudo se você considera que as forças ucranianas já estão sendo deslocadas para cá. E aí você vai ter um teatro de batalha que eu acho bastante interessante. Os russos, como a gente viu, abriram caminho para a armadilha no Oblast de Kursk. Os ucranianos caíram como ratos, porque eles tiraram tropas daqui e passaram para cá. Deixaram o flanco aberto, os russos entraram através dessa linha de combate aqui, avançaram na direção oeste. Então, a tendência é que eles tomem toda essa linha de combate aqui, certo? E avança e dê um passo muito importante na região de Dnepropetrovsk. Certo? Chegando a Dnepropetrovsk, bom, aí os ucranianos vão ter um problema muito grande, porque é muito fácil chegar por rodovias muito bem elaboradas até Kiev. Sem falar que, se pensar, mas é uma distância grande. Olha, uma distância grande, isso significa que é muito difícil de defender. Sempre que você vê é uma distância grande, considera que não tem nenhuma grande cidade. Né? Dnepropetrovsk é uma das maiores cidades da Ucrânia, pelo menos é uma das maiores cidades da Ucrânia, a terceira maior. É uma cidade grande, ok. Mas o que tem entre ela e Kiev? Basicamente nada. Eu já fui em Boryspil. Boryspil é uma cidade pequenininha. Certo? Essas cidades aqui, eu já dei uma olhada no mapa, são todas pequenas. E existe uma linha de transporte entre Pokrovsk e Kiev. Mais importante do que isso, entrando por aqui, permite flanquear as defesas ucranianas, porque elas foram fingir de ataque, estão todas aqui, ó. A questão toda é essa. Elas foram para cá e abandonaram essa posição. A natureza não tolera vácuo. Então, o que os russos nitidamente estão fazendo? Estão ocupando
esse vácuo deixado pelo suposto avanço das tropas ucranianas, que inclusive estão sendo dizimadas. Faz 2 noites seguidas que a Ucrânia está sendo macetada, principalmente a infraestrutura energética e alvos militares, onde se localizam posições de comando, inclusive da OTAN. Então, os ucranianos estão apanhando muito nisso, e os russos demonstraram conhecer muito bem a geografia do território deles. A Ucrânia, supostamente, pelo que a gente vê aqui, não conhece o próprio país tão bem quanto a Rússia conhece, porque esse avanço russo vai deixar a Ucrânia numa situação muito desconfortável, na medida em que os russos agora dizimaram as tropas ucranianas que se concentraram aqui. Para se concentrar aqui, como eu disse, eles saíram de cá, então isso aqui ficou vazio. Os russos deslocaram a linha de combate para o oeste, e depois eles têm algumas opções. Podem continuar avançando para o leste, na direção de Dnepropetrovsk, mas isso é muito previsível. Se eles querem fazer uma coisa não previsível, o que eu faria? Ao invés de avançar para Dnepropetrovsk, eu avançaria na direção de Poltava. Por que na direção de Poltava? Ao tanto que essa região é despovoada. Só tem pequenas vilas, cara. Só tem pequenas vilas. Você tem essa linha que nós falamos, né? E depois você tem vilas muito pequenas. Olha só o tamanho dessas cidades, desses assentamentos. Lozova, Saredarevka, só são todos assentamentos muito pequenos, são aldeias. São, aqui em Goiás, a gente chama isso de corrutelas. São povoados, são comunidades. Então, eu creio que do ponto de vista tático, como está todo mundo esperando um ataque de Dnepropetrovsk, ou um ataque vindo de Belgorod para a direção de Kharkov, as tropas ucranianas tendem a se concentrar aqui para evitar um contra-ataque, e aqui para evitar a tomada de Dnepropetrovsk. Ora, se os ucranianos agirem como é previsível, eles costumam ser bastante previsíveis, na verdade, porque eles são orientados pela OTAN, os ucranianos vão tentar fazer uma linha de defesa aqui e outra linha de defesa aqui. O que é mais provável, mais interessante que os russos façam? Ao invés de tentar romper essas 2 linhas de defesa, está muito fácil simplesmente seguir avançando. Não na direção de Dnepropetrovsk ou na direção de Kharkov. Avançar na direção de Poltava. Por quê? Você usa o famoso ataque em cunha. Você toma Poltava e aí você isola as porções, as tropas norte em Kharkov e sul de Dnepropetrovsk. Basicamente, o que eu estou dizendo é que eles estão cortando o suprimento energético e, se eles souberem avançar, e lógico que eles sabem, eles vão poder cortar todas as linhas de abastecimento, tanto do sul quanto do norte da zona de combate, colocando a Ucrânia numa situação muito desagradável. Certo? A Ucrânia tende a ficar numa situação muito desagradável. Porque, olha, por mais que o Zelensky tenha dito recentemente que tinha um plano, cara, acho que o único plano dele era para ganhar dinheiro. O plano dele é como eu tiro dinheiro da OTAN, como eu tiro dinheiro dos Estados Unidos, assim, vou invadir a Rússia. Aí eu tiro dinheiro e tiro apoio. Mas, fora disso, eu não creio que o Zelensky tinha uma estratégia bem delimitada de combate, não. O problema para o Zelensky e para os Estados Unidos e para a OTAN é que o Vladimir nitidamente tem um plano de combate, tem um plano de trabalho. Certo? E para mim esse plano está ficando bastante claro. Está ficando bastante claro. Mas eu não quero fazer um vídeo muito longo, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. E aqui, no estado ilegítimo, tem algum plano de combate? Claro que tem. Primeiro, nós vimos que russos e iranianos flanquearam toda essa região. À medida que eles flanquearam toda essa região, eles obrigaram tropas que estavam em Gaza, ou mesmo tropas da Cisjordânia, as de Gaza estavam para destruir a faixa, e as da Cisjordânia estavam para oprimir a população indígena, obrigaram elas a se deslocar para o norte. Ao se deslocar para o norte, eles estão deixando um vazio no centro e no sul. A natureza não suporta vácuo. E mais ainda, eles se deslocaram para o norte com qual objetivo tático? Aparentemente nenhum, para tentar se defender dos fantasmas iranianos e russos que eles viram uns 5 dias atrás. É muito difícil se defender de fantasmas. Muito difícil.
E os iranianos sabem disso, evidentemente, os russos sabem disso, mas nitidamente, americanos e israelenses parece que não sabem. Eles não têm ideia de contra o que, nem com quem, nem aonde estão lutando. Estão simplesmente atirando a esmo, nitidamente estão atirando a esmo. Certo? Mas esse negócio de tirar a esmo não dá certo. Porque, vence quem destrói o inimigo, não o campo de batalha. A estratégia militar dos Estados Unidos, da OTAN, é basicamente destruir o campo de batalha. Não é destruir o inimigo. Porque os Estados Unidos da América precisam de inimigo para que o contribuinte americano azeite a máquina de guerra do país. Então eles destroem campos de batalha porque isso dá fotos grandiosas para mostrar a vitória deles. Mas eles não destroem os combatentes. E isso é um erro. E acumulando erro após erro, após erro, após erro, década após década, após década, o ente sionista e os Estados Unidos estão se colocando numa posição muito desfavorável em relação às potências eurasianas. Muito desfavorável mesmo, gente. Porque já faz também alguns dias que o eixo da resistência está se revezando entre Macetá, a Galileia e as colinas de Golã ao norte, e Macetá, a região próxima do Mar Vermelho, em torno de Eilat, ao sul. Estão atacando ao sul e atacando ao norte. O que você está fazendo na prática é esvaziando o centro. Eles vão ter que tentar descobrir qual parte do corpo eles vão proteger, se é os pés ou se é a cabeça. Nesse vai, não vai, finge que foi e acaba fundo, quem está se lascando são os próprios israelenses. Eles já não têm recursos, já não têm material humano, já não têm material militar, já não têm armamento, já não têm munição em quantidade suficiente, e estão sendo chamados para um baile que não é o dos vampiros. É um baile só para cansá-los, para exauri-los, para deixá-los assim, o quimba. Todo mundo sabe o que vai acontecer depois dessa fase, depois que houver a certeza que estão cambaleando. Mas deixa eu falar sobre outra coisa. Existe uma grande banana, que ela vai do Ártico até o Mar da China Meridional. Tá vendo? É uma grande banana. É em torno dessa banana, principalmente das pontas, que os Estados Unidos estão tentando implementar e implantar o inferno de sempre. O que eles estão fazendo no momento? Deram um golpe branco, uma revolução colorida em Bangladesh, e estão tentando, de todo jeito, desestabilizar a situação de Mianmar. Com o golpe em Bangladesh, eles colocaram a Índia sob grave ameaça e, ameaçando dominar Mianmar, eles vão colocar a China sob grave ameaça. Então, eu não sei até que momento a China e a Índia vão poder continuar brigando de inimigozinho. Porque o verdadeiro inimigo está camuflado nas barbas deles. Eu não vou nem dizer o nome desse inimigo, mas eu posso mostrar. Esse aqui. Esse é o verdadeiro inimigo do mundo livre. País que não aceita a liberdade dos outros, para quem a liberdade é só uma palavra passiva. De toda forma é isso, gente. Eu não queria fazer nada muito prolífico, eu só quero agradecer a todos vocês. E se der, depois da reunião eu volto, a gente comenta mais. O importante é deixar o material, nem que seja para discussão ou para contestação. Tenha uma ótima tarde, muito obrigado e até a próxima.